Prezado cliente, aqui é Nelson Damasceno. Nesse vídeo eu trarei para vocês algumas informações a respeito da realização da perícia médica e social no INSS. Qual ocorre primeiro, a médica ou a social? Depende muito do caso. Depende da vaga que estiver aparecendo no sistema do INSS. O mais importante é saber o seguinte: muitas vezes a perícia médica ela é marcada antes da avaliação social. O que é que isso pode trazer como consequência? Um processo mais rápido. Como? Se você fizer uma perícia médica e a avaliação social for logo cancelada em seguida, isso significa que ou a perícia médica foi muito boa e o seu benefício já vai ser aprovado, ou então ela foi bem desfavorável a ponto do seu benefício também já vir negado automaticamente a partir dessa perícia, não precisando então ser marcada a avaliação social. Vamos trazer agora para vocês algumas informações a respeito dessas perícias. Sobre a documentação, você deverá levar no dia da perícia social a documentação de todas as pessoas que fizerem parte do cadastro único, RG, CPF e carteira de trabalho, de quem tiver, ok? Quem não tiver, obviamente, não vai levar. Então, RG e CPF de todo mundo. Então, é obrigatório ter RG? Sim, é obrigatório. Então, levar RG e CPF de todo mundo. E também o comprovante de endereço. Ah, mas a minha casa não tem comprovante de endereço, é ligação clandestina de água e luz. Não tem problema, você informa isso lá na hora e leva o cadastro único, a folha resumo, que está dizendo qual é o seu endereço. E se você tiver também o último comprovante que você tinha, mesmo antigo, também pode levar, mesmo que não esteja no seu nome. Outra coisa importante é saber, mesmo que o comprovante esteja atualizado, ele não precisa estar no seu nome. Às vezes a casa é alugada, é cedida por outra pessoa, não tem problema, ok? Outra coisa que você deverá levar no dia será o atestado médico da criança. O atestado contém NACID, tudo direitinho. Se você também tiver o relatório escolar, um relatório escolar que mencione principalmente todas as limitações que essa criança tem no dia a dia. Também você pode estar levando relatório do fonoaudiólogo, do psicólogo, terapeuta ocupacional, o que você tiver também você leva. Tudo o que comprovar as limitações dessa criança vai servir para você levar no dia da avaliação social. A assistente social, no dia da entrevista da avaliação social, ela vai querer saber a situação econômica, de que é que vive essa família, no caso aí será o Auxílio Brasil, né, com uma única renda, se for o caso. Se for algum benefício de outro filho que já receba, algum benefício da mãe ou do pai que já receba, dizer qual é. Importante levar também o extrato líquido, caso tenha algum empréstimo sobre esse benefício. E também levar os comprovantes de despesas com medicamentos, com tratamento médico, para mostrar que há o comprometimento dessa receita, desse benefício com o tratamento da criança. Por exemplo, se a mãe da criança recebe uma pensão por morte, um salário mínimo é bruto, mas na prática ela só recebe R$ 900, ela mostrar que só vem 900 no benefício dela, que ela já teve que fazer empréstimo para poder custear o tratamento da criança. Aí também ela vai mostrar o seguinte, que desses 900, além de ter gastos com aluguel, exemplo, mostrar o valor do aluguel, luz, água, alimentação, também precisa de algum tratamento da criança. Por exemplo, o risperidona dessa criança está faltando, ela tem que comprar 50, 60 reais, ela mostra a nota fiscal. Isso é apenas um exemplo também. Também a assistente social vai perguntar a respeito da vida da criança no dia a dia, como essa doença impacta na vida dela, na escola, se ela sofre preconceito, se ela tem dificuldade de conviver com outras pessoas, se ela tem dificuldade de se inserir no meio social com as outras crianças, com os primos, os amigos, se está causando algum conflito familiar, o fato dessa doença, a própria mãe está sendo afetada por isso. Portanto, são perguntas realmente do dia a dia dessa criança, né? Como é que essa deficiência ela vai trazer dificuldades no dia a dia.
as notas na escola, se ela briga com as crianças na escola, se a professora da escola chama, a coordenadora chama para que ela vá comparecer, para poder estar dando algum trabalho na escola, etc. Na avaliação médica, a mãe da criança deverá levar o RG da criança, o CPF da criança, o RG e o CPF da mãe, ou o pai, se for o pai que estiver acompanhando, né? Então, esses são os documentos necessários. Além disso, todos os atestados, todas as receitas, o relatório escolar, da fono, do terapeuta ocupacional, tá bom? Se você tiver, por exemplo, mais de uma receita, coloque primeiro a mais nova na frente, depois vai colocando as mais antigas para trás. Da mesma forma, com relação aos atestados, o mais recente primeiro, depois vai colocando os mais antigos para trás. A respeito das perguntas da perícia médica, é muito subjetivo, né? Depende muito de perito para perito. Tem perito que praticamente nem olha a criança direito, tem outros que procuram interagir um pouco mais com ela, conversando. Aí o perito ele vai ver de acordo com a documentação, ele pode perguntar como é que é na escola, você vai dizer as dificuldades, ele pode perguntar como é que é no dia a dia também, ele vai dizer as dificuldades. E a criança vai depender muito do que ele vai achar da criança na hora, né? Se ela está tendo alguma limitação, se for um problema, por exemplo, de autismo, se ela está tendo alguma interação com ele no momento, as características próprias da criança com autismo. Ele conhece, obviamente, vai avaliar para ver se ela preenche ou não os requisitos no entendimento dele. É muito particular. Cada um praticamente pode ser. Às vezes um perito acha uma coisa, outro acha outra, né? Então, de acordo com o que ele entender devido, ele vai determinar se essa pessoa tem ou não autismo, ok? Se for autismo ou retardo mental, enfim. Às vezes ele bota para a criança fazer uma escrita, algum desenho, alguma coisa do tipo. Tenta conversar com ela, alguma coisa. Então essa parte das perguntas realmente... Essa das perguntas realmente é um pouco difícil de prever, porque depende muito de profissional para profissional. Na questão social é uma coisa mais tabelada, digamos assim. Mas na médica depende muito de perito para perito. Se você ficou com dúvida, você pode entrar em contato com o nosso escritório de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5h30 da tarde, para a gente tirar todas as suas dúvidas. É importante, muito importante que você vá à perícia sem nenhuma dúvida. Você vai com tudo esclarecido, para você ir seguro, levando seu filho e que tudo corra bem. Em quanto tempo a gente sabe o resultado depois que a perícia médica é feita? Depende. Como a gente falou no começo do vídeo, pode ser que o resultado, se for a perícia médica a primeira, já saia logo, aprovando ou negando, se ela for muito boa ou se ela for muito ruim, né? Como a gente já explicou. Mas se ela for mediana, digamos assim, e a perícia social ainda não foi feita, aí sim será necessário aguardar a avaliação social. Agora, se a avaliação social já tiver sido feita antes da médica e você fez a perícia médica, aí nesse caso, geralmente de 15 a 60 dias, o resultado ele já está sendo disponibilizado, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço e qualquer dúvida, o escritório está à disposição de vocês. Até mais.